Bom, gente, eu recebi essa encomenda de fazer uma breve apresentação e eu vou tentar ser bem breve mesmo. Na verdade, a gente está com uma pesquisa em curso, financiada pelo Ministério Público Federal. Nós ganhamos aí um edital, o Lascou, né? E nós estamos desenvolvendo, estamos na fase final já da pesquisa, já apresentando a parte final dos produtos, que era exatamente entender como que o governo brasileiro lidou com a questão do orçamento para a saúde no enfrentamento da pandemia de Covid, né? Isso nos obrigou não apenas a analisar 2020, mas fazer uma análise da questão orçamentária para 2021 e desenhar cenários futuros em relação aos recursos para a saúde. Até poderia ter feito a mesma coisa para a educação e para a ciência e tecnologia, mas o que nós estamos estudando efetivamente é sobre a saúde, embora a lógica seja absolutamente a mesma. Eu vou explicar, porque a regra do que vai valer para este ano e para os próximos para a saúde é a mesma regra imposta para a educação e para a ciência e tecnologia, assim como para as demais políticas públicas. A Rose fez menção à questão da PEC 186, desculpa, que entrou em tramitação por iniciativa do governo federal, foi uma iniciativa da Presidência da República, né? Na verdade, do ministro Guedes, que condicionava a concessão de 3 meses de auxílio emergencial na faixa de R$ 200 por mês para cada beneficiário, quer dizer, bastante diferente do que foi o auxílio emergencial no ano passado, que ajudou a segurar as pontas da crise no país, né? Mas condicionava para que o governo concedesse esse auxílio de R$ 200 por 3 meses a um conjunto de medidas consideradas draconianas, né? Que era acabar com os chamados pisos da área da saúde e da educação para estados e municípios, e também um congelamento do salário dos servidores federais, das carreiras, das progressões, de absolutamente tudo. O Congresso reagiu fortemente, houve uma grande mobilização da área da saúde e principalmente da área da educação, mas o Conselho Nacional de Saúde, as entidades, a Abrasco, o SEBS, o Movimento pela Vida, fez um movimento junto com a educação muito intenso e sequer a base do Centrão no Senado e na Câmara dos Deputados conseguiram dar sustentação para o governo, de tal maneira que a medida provisória para a criação do auxílio emergencial continua tramitando, mas já derrubados, né, esses artigos que previam a extinção do piso para a saúde e para a educação. Eu vou explicar um pouquinho melhor, mas quero só fazer uma contextualização rápida com 3 slides do que nós estamos vivendo do ponto de vista da pandemia de Covid, né? Os primeiros casos foram notificados em 26 de fevereiro do ano passado. Nós tivemos um acréscimo chamada primeira onda, né? Um decréscimo, e a partir do início de novembro, nós entramos numa tendência de explosão do número de casos semanais, que nos conforma, esses dados são dados do Ministério da Saúde de ontem, né? Numa situação muito mais crítica. Vejam que a atual onda epidêmica é muito superior à onda epidêmica que nós vivemos. Temos 11 milhões de casos, e se os estudos de soroprevalência estiverem estimando corretamente, devemos ter alguma coisa em torno de 60 a 66 milhões de brasileiros já infectados pelo coronavírus. Do ponto de vista de óbitos, vejam que a tendência é a mesma. Nós ficamos, no ano passado, 14 semanas, tendo por volta de 7 mil casos por semana. Só para lembrar, 7 mil casos são 35 aviões lotados caindo no território nacional todas as semanas, né? Tivemos uma consistente redução, e também a partir da segunda semana de novembro, né, depois daquele período eleitoral, nós tivemos também uma tendência de grande crescimento, hoje com 266 mil, e mantida a atual média móvel de casos, né, que vocês vejam que ela continua crescendo de maneira muito importante. E a atual média de móvel de óbitos, agora, num patamar de 1.525, as projeções indicam que até julho, se isso não for controlado, nós ultrapassaremos 500 mil óbitos no país, né? Só para lembrar, quando o Imperial College, 30 de março do ano passado, soltou as projeções para todos os países do mundo, publicou, né, as projeções, nós teríamos entre 44 mil
e 1.100.000 óbitos. E todo mundo desdenhou, achou que aquilo ali era absolutamente surreal. Nós já estamos se aproximando de 267 mil, e a tendência, a curva fala por si só. O ritmo de vacinação é extremamente lento, né? Esses são dados de ontem, quando eu preparei esse material. Nós temos, com pelo menos uma dose, não chegamos a 4% da população, e com 2 doses, apenas 1,2% da população. Isso nos remete, para além daquelas planilhas ficcionais do ministro da Saúde, para o atingimento da meta de 70% de cobertura vacinal apenas para o segundo semestre de 2022, se nada for feito, um freio de arrumação, né, nessa oferta, nessa capacidade de aquisição e distribuição de vacinas. Até porque aplicar não é problema para o SUS. Por que eu estou trazendo esse quadro? Porque isso indica que a pandemia continua fortemente atingindo a sociedade brasileira, e nós estamos tendo que lidar, em 2021, com a demanda reprimida, represada de 2020, de pessoas com todas as enfermidades, né, que foram orientadas a ficar em casa, cirurgias eletivas que foram canceladas e que agora vão se transformando em cirurgias de urgência, enfim, tem toda uma demanda. Qual que é o quadro da insustentabilidade do SUS? A emenda do teto, a emenda constitucional 95, foi aprovada pelo Congresso no governo Temer em 2016 e que passou a valer em 2018, ela congela o orçamento federal para as políticas públicas, entre elas a da saúde, que passam a ser corrigidas apenas pelo IPCA. Isso significa que nós já vínhamos num processo de desfinanciamento da saúde. O gasto somado às 3 esferas de governo em 2019 foi de R$ 3,65 por habitante por dia. Só para ter uma dimensão, uma passagem de ônibus em São Paulo, só para levar alguém para um lugar, ou um café ali no boteco da esquina, né, custa mais do que o recurso que o SUS conta para garantir das vacinas ao transplante, ou seja, cuidado universal, integral e ainda produzir equidade. Então, este é o quadro de desfinanciamento. O que significa que, por ano, nós temos R$ 1.314 por habitante ano. Isso de 2019, que eu estou trazendo só para não pegar o ano da pandemia. Qual é o plano de saúde que garante cuidado integral por este valor, né? Bom, a importância daquela história da PEC 186. Quando, em 2020, no governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro era o Serra, foi aprovada a emenda constitucional 29, ela fixou um piso de, no mínimo, 15% para os gastos dos municípios e, no mínimo, 12% dos gastos para os estados, né? E o governo federal reajustaria, naquela época, corrigindo a inflação mais o crescimento nominal do PIB, era a regra que valia. Isso, de fato, produziu uma indução do crescimento do investimento dos estados e municípios, né, que foi bastante importante, ainda que não tenha resolvido o subfinanciamento crônico do SUS, até 2014, quando começou a crise econômica. E de lá para cá, seja por efeito da crise econômica e, mais recentemente, por efeito já da emenda constitucional 29, a gente vê que o governo federal congela os gastos em saúde, né, que se passam a não mais crescer e sequer conseguir repor a inflação, e estados e municípios também atingem um teto, né? Ontem eu tive uma conversa com o prefeito de Diadema, né, que é uma cidade que sempre investiu muito, e ele estava me contando que o orçamento do ano passado para a saúde foi de 38%. Ora, se ele tem que gastar obrigatoriamente 25%, isso compromete completamente. Tal. E esse é um pouco o quadro nacional. Mas os estados, em particular, foi muito importante a regra regulamentada pela Lei 141 de 2012, que obrigou os estados a gastarem no mínimo 12%. Então, aquilo que é o piso, por exemplo, no estado de São Paulo, virou o teto. E em vários outros estados funciona como teto. Se por acaso isso caísse, nós veríamos 2 efeitos: desfinanciamento da saúde, principalmente dos governos estaduais, e, em muitos municípios, a retirada de dinheiro da educação para a saúde, né? Era um problema muito possível de acontecer, o que não resolveria a nossa situação. Bom, sem me alongar muito, Rose, quando a gente olha aqui o que aconteceu já com o efeito no governo federal da entrada em vigor da emenda do teto, a gente vê que, pela regra anterior, né, que era a receita corrente líquida, mesmo com o Brasil crescendo pouco, estagnação econômica,
né? O Brasil perdeu, com a regra nova, 22 bilhões e meio de reais 2018, 2019 e 2020 em relação à regra anterior. Como nós tivemos o orçamento de guerra por conta da pandemia, ou seja, do enfrentamento da emergência sanitária, o Congresso Nacional autorizou a União a fazer um gasto superior ao que estava programado e aprovado na lei orçamentária. O orçamento aprovado para o governo federal bateu em 183 bilhões. 161 foram empenhados e a diferença aqui, né, não foi gasto, mas no dia 30 de dezembro, o governo federal fez uma medida provisória e provisionou 20 bilhões para aquisição de vacinas. Então, há para esse ano 20 bilhões guardados, reservados exclusivamente para o governo federal comprar vacinas. Então, em tese, dinheiro não falta, porque estão programados, né? Mas, quando a gente olha esse orçamento, 22 bilhões e 600, 2 bilhões e 600 foram para o Butantan e para a Fiocruz, né? 20 foram repassados, e nós conseguimos 35 bilhões a mais para o orçamento. Infelizmente, este ano, a proposta orçamentária, né, volta a valer a regra da emenda constitucional do teto. Portanto, além de ter perdido 22,5 nos 3 anos anteriores, né, nós este ano teremos 37 bilhões a menos, né, porque em vigência da regra do teto não se tem esse orçamento de guerra, essa diferença provisionada. Portanto, a gente volta para um valor muito parecido ao de 2019. A educação e a ciência e tecnologia têm exatamente a mesma regra. Embora o Congresso não tenha ainda aprovado, há um agravante que, no caso da ciência e tecnologia, 92% do orçamento já nascerá contingenciado, ou seja, bloqueado. Ou seja, o sistema de ciência e tecnologia brasileiro entrará em colapso, né, porque vai ter recursos liberados a conta-gota e, muito provavelmente, não serão executados. No caso do Ministério da Educação, nós não sabemos, mas a regra será a mesma, correção do IPCA pura e exclusivamente. Só para se ter uma noção do que isso acontece na prática, o orçamento de 2020, tirando dinheiro para a Covid, né, ele decai em 1 bilhão e 400 milhões de reais. Por exemplo, estou vendo aqui o Daniel, que nós vamos fazer uma campanha para ele fazer a barba aí, que está grandão, deve estar aí difícil, aí essa coisa do isolamento, né? Vou dar um exemplo aqui da atenção primária, Daniel. Só tem provisionado reajuste de 645 milhões, que é o reajuste obrigatório do salário dos agentes comunitários, porque ele está previsto numa emenda constitucional. É uma coisa esquisita, mas o salário de agentes comunitários é previsto constitucionalmente o reajuste anual. Então, só isso está previsto. Para a MAC, não recompõe a inflação, que foi de 4,20 e poucos por cento. Né? Para ações de atenção primária, né, onde estaria aí programa Mais Médicos, ou que ficou no lugar, tal, perde 728 milhões. E até mesmo para o sistema de vigilância em saúde, há uma diminuição de recursos no ano da pandemia. Né? Então, é uma situação muito crítica, porque há um comprometimento do orçamento. Na prática, em valores corrigidos e em reais, significa que nós vamos ter o menor orçamento per capita de muito tempo. Ele retroage a um valor praticamente de 2009, do ponto de vista de valor per capita. É um caos o que vai acontecer com toda aquela demanda. Né? Eu não quero me estender muito mais, mas só trazer um pouco de qual é a projeção que nós estamos fazendo em relação aos efeitos da aplicação da emenda constitucional 95 ao longo desses 20 anos. Né? Então, ele significará uma perda muito significativa, né, do valor dos recursos do orçamento para atenção e serviços de saúde pública, né? Mas, em particular, nós fizemos, e aí em homenagem ao Luiz Ramos, brincadeira, viu, Luiz? Mas nós fizemos aqui uma análise sobre a população idosa, né? Porque o Conselho Nacional de Saúde, o próprio Ministério Público, olhando para a perspectiva de envelhecimento da população, predominância de doenças crônicas degenerativas, né, é um jeito muito qualificado, muito destacado de olhar para o impacto do orçamento, é olhar
especificamente para as ações de serviços públicos de saúde que seriam destinados à população idosa. E aí o impacto é muito mais significativo, tanto no valor per capita, como na quantidade de recursos que nós temos disponibilizados para a saúde. Então, eu acho que é um pouco esse o quadro que está se desenhando, né? Ele torna praticamente impossível enfrentar os efeitos da pandemia, né? E, mais do que isso, ele torna impossível, né, dar conta da demanda reprimida que o SUS tem de atender os vazios assistenciais e de encarar este processo de envelhecimento, este processo de predominância de doenças crônicas, de fazer qualquer incorporação tecnológica. É um quadro caótico. Só para vocês terem uma noção, há mais ou menos 2 semanas, o governo mandou um pedido de crédito extraordinário de 2 bilhões e 800 para leitos de UTI de Covid, mas não como recurso adicional, apenas como uma autorização do Congresso para já executar por dentro do orçamento, já que ele tem feito 1/12, né? Quando não tem orçamento, é assim que funciona. Portanto, não há nenhuma perspectiva de que o Ministério da Economia e o governo Bolsonaro toparão, né, excepcionalizar os gastos públicos em vigência desse enfrentamento sanitário. Nós estamos na mão do Congresso Nacional, o Congresso está, nesse momento, apreciando, né, todo o orçamento, né, não só auxílio emergencial, mas as questões que dizem respeito ao enfrentamento de Covid, mas, objetivamente, a proposta do governo não dá margem para absorver minimamente os gastos para enfrentamento de Covid, nem a própria demanda usual do SUS. Aí, sim, estados e municípios terão capacidade de absorver? Os estados e municípios estão absolutamente comprometidos. Eu dei esse exemplo de Diadema, mas é uma realidade de todos os governadores, de todos os prefeitos. Não é por menos que os governadores estão, em todos os partidos, se posicionando de forma antagônica ao governo Bolsonaro, né? Porque tem sido muito difícil o diálogo em torno dessas questões. E vamos lembrar que estados e municípios não emitem dívida soberana. Quando a gente olha para a experiência da Alemanha, agora com a entrada do Biden, quando a gente olha a União Europeia, né, o Japão, os países capitalistas mais desenvolvidos, todos emitiram dívida soberana, não só para atender a emergência sanitária, mas, inclusive, para estimular que a economia pudesse enriquecer e fazer, vamos dizer assim, a Bolsa de Proteção Social. Aqui no Brasil, o ano passado isso foi feito, foram quase 700 bilhões de reais, né? Uma parte para a saúde, né? Mas uma maior parte para outras questões, né, importantes, mas o governo se recusa a continuar olhando para as medidas de proteção, e isso vai nos levar a esse caos. Seremos, por conta, inclusive, da baixa capacidade de vacinação, os últimos a sair da crise, e eu fecho a minha intervenção dizendo o seguinte: o caminho é de uma tragédia sanitária, humanitária, econômica, política e social sem precedentes.